Vamos abrir agora o 7º selo, tá certo? Vamos abrir o 7º selo. Já tocou a primeira trombeta, né? Aí vamos ter a primeira trombeta. Vamos ter aqui a primeira trombeta. Capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Então, mais uma vez agora, vai ser enviado mais juízo de Deus, agora com uma proporção maior, que vão cair sobre esse poder que Satanás se levantou contra o povo de Deus, contra a igreja. Né? Silêncio no céu, para chamar a atenção ao evento dramático e também mostrar que o julgamento demorou, porque Deus dá tempo para o arrependimento. Pedro fala isso, né? Deus é longano, né? Deus é longano. Aí você pensa assim, ó, como é que Deus esperava o arrependimento de Roma? Eles não eram cristãos. Mas sabe uma coisa? Eles estavam fazendo algo muito grave. Eles estavam perseguindo um determinado povo. E não era um povo qualquer. Era o povo de Deus. A igreja do Senhor. Quando as coisas não davam certo para um povo pagão, sabe para quem eles oravam? Para o Deus deles. E eles esperavam que estavam fazendo alguma coisa errada. E eles buscavam encontrar nesse Deus remissão para que as bênçãos viessem e eles prosperassem. Talvez se esperava que em Roma, vendo tantos problemas acontecerem, de ordem de, como nós vimos no selo, né? Problemas de alimentos, problemas com guerra, com doenças, esperava que Roma olhasse assim e pensasse: o que nós estamos fazendo de errado? Por que as coisas estão dando errado? E eles entendessem que existia um Deus que estava furioso, e não era um Deus qualquer, era o Deus criador dos céus e da terra. Então é verdade, esperava esse arrependimento. Esse arrependimento não veio, não houve. E nós lemos aqui no capítulo 8 que agora Deus agora vai enviar suas trombetas. Veja o versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, a oração da igreja é representada aqui sobre esse incensário de ouro. As orações sobem até Deus como incenso. A igreja estava clamando por uma reação de Deus, por uma ação divina. E ela vai acontecer. Olha o que acontece, versículo 5. O anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que significa? As orações chegaram até Deus. O anjo de Deus pegou as orações, misturou com fogo e... O que quer dizer isso? A resposta. A resposta divina vai vir às orações. Deus ouve, né? Nós aprendemos aqui que Deus ouve as nossas orações. Então, versículo 6. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Né? Prepararam-se para tocar. Trombetas. Chama a atenção da Assembleia e também faz advertências. Temos aqui no capítulo 10, assim. Essas trombetas vão anunciar o julgamento de Deus sobre os perseguidores da igreja. Lembra lá no livro de Josué? Quando o povo de Deus deu a ordem que eles dessem em volta de toda a cidade de Jericó. E também, quando tocar trombetas, e quando chegasse no 7º dia, 7 voltas, e aí, o que eles iam fazer? Iriam tocar as trombetas, iriam gritar, e a cidade, os muros da cidade iriam cair. Não foi exatamente isso que aconteceu? Então, aquelas trombetas que eles tocavam quando estavam a rodear a cidade, representavam exatamente a advertência da ação divina. É exatamente o mesmo caso agora, né? É o mesmo caso agora. As trombetas são anunciadas. O que é que vai cair agora?
são os muros de Roma? Não, é a própria cidade que vai ruir, né? A própria cidade que vai ruir. Incenso, de novo nos lembra do quinto selo, quando os mártires de Cristo pediram vingança em oração. Agora esses juízos são em resposta às orações daqueles santos. A Bíblia diz, Jesus ensina, nós não podemos nos vingar. Nós não devemos ser vingadores. A vingança pertence a Deus. Deus julga a nossa causa. Então a igreja pede uma ação divina. E essa ação vai vir. Fogo do altar, Deus responde à oração do justo. Então temos aqui agora as trombetas, né? Vamos ver a primeira trombeta. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura de sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, as árvores e também toda erva verde. O que é que isso representa? Deus ataca a alimentação. Então isso nos lembra a praga de Êxodo capítulo 9, versículo 24, quando também houve uma praga que também atingiu a alimentação lá no Egito. Agora também é uma praga que está sendo derramada agora sobre esse poderoso império. A segunda trombeta vai atacar o comércio. A segunda trombeta aqui, ó. O segundo anjo tocou a trombeta, e eis como que grande montanha, ardente de chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se torna em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Foi destruída agora a terça parte das embarcações. Lembra que quando tinha os selos, era a quarta parte, né? Agora repare que agora a extensão já é maior, né? Agora é a terça parte. Quando diz aqui cuja terça parte se tornou em sangue, a gente lembra que lá no Egito Moisés fez isso, não foi? Moisés houve uma praga que o rio se transformou em sangue. Então agora você percebe que há sempre essa similaridade com as pragas, porque é exatamente a mesma coisa que está acontecendo. Deus está também a enviar suas pragas e Roma vai sentir o castigo. Roma vai sentir o prejuízo. E a história romana mostra uma série de problemas que aconteciam no Império, e nós agora sabemos de onde é que vêm todos esses problemas. Terceira trombeta ataca o comércio. O mar representa as nações. Temos aqui algumas referências de Isaías. A montanha é a nação punida. Lembra-se a primeira praga do Egito. Terceira trombeta. A terceira trombeta aqui no versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte, agora é água potável, né, dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. As águas se tornaram amargosas. Então, a terceira trombeta, Deus ataca a água potável. Mais uma vez também lembra uma praga do Egito, né? Vamos para a quarta trombeta. Versículo 12, né? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida agora a terça parte do sol, das luas e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem que tocar. Olha, observa aqui o detalhe. Nós tivemos até agora quatro trombetas. O anjo, ele diz 3 ais, ou seja, 3 castigos. Né? E é exatamente o que ele diz, né? Ai da terra por causa das outras trombetas que ainda faltam tocar. Tivemos 4 trombetas. Agora no capítulo 9, nós vamos ter mais 2 trombetas. A quinta trombeta e a sexta trombeta. E depois da sexta trombeta, mais uma vez, vai ser dada uma pausa para explicar o cenário do povo de Deus nesse contexto dramático de destruição, castigo, perseguição. O povo de Deus está no meio, gente, de tudo isso aí, né? Então ele vai ter mais uma pausa para explicar, até
capítulo 9. O capítulo 9 vai revelar: o quinto anjo tocou a trombeta, e aqui revela uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e saiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder com o que tem os escorpiões da terra. Agora observe um detalhe aqui, olha. No versículo 4, eles dessa vez, essa trombeta não vai causar dano nenhum a nada da atmosfera, nada da vegetação, nem dos mares. Aqui é dito, olha, foi-lhe dado que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, agora o castigo vai vir diretamente sobre os homens que não têm o selo de Deus. Quem são os homens que não têm o selo de Deus? Todo aquele povo pagão que participava daquelas orgias, daquela devassidão, nas arenas, a gritar e a vibrar com morte de pessoas inocentes, muitas vezes os cristãos. Esses que não tinham nenhum pudor em adorar o homem, adorava tudo que lhe prestava, inclusive o imperador. Então, sobre esses agora, também vai vir o castigo como escorpiões, na forma de gafanhotos. Você percebe claramente aqui que isso é uma coisa bem simbólica, né? Não literalmente, não saiu do abismo nem um gafanhoto para ser escorpião, para sair mordendo ninguém. Isso não aconteceu de forma nenhuma, né? Mas aqui revela que tormentos viriam sobre os homens naquela civilização romana. Que problema seria esse? Bem, ele descreve aqui, olha, foi-lhes dado que não os matasse e sim os atormentasse durante 5 meses. Tormento comparado a quando o escorpião fere alguém, que causa muitas dores. Naqueles dias ele diz, olha, os homens procuram a morte e não acharão. Algumas pessoas acham que no final dos tempos vai ter uma aflição tão grande que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Imagina, como é possível uma coisa dessa? Né? Então, não tem relação nenhuma com isso. Isso aqui é uma maneira de dizer que o tormento ia ser tão grande que era como se a pessoa desejasse morrer. A gente já vê isso acontecer às vezes. Né? Às vezes já aconteceu de pessoas ficarem tão doentes, delas querer realmente a morte, no seu desespero. Né? Elas querem a morte realmente porque está naquela vida. Até a lei de eutanásia já está sendo legalizada em alguns países. Né? Recentemente foi aprovado aí. Eu não lembro bem se foi na Inglaterra, em algum lugar foi aprovado a lei da eutanásia, se assistir, a pessoa não quer viver mais, pede para morrer, entende? Então aqui é meramente uma forma de dizer que Deus, um dos castigos que Deus ia enviar, seria também causar aflições entre os moradores do império. Talvez doenças, talvez corrupção, talvez enganos, tudo que causa transtorno na vida da pessoa, né? Professor, Oi? algum documentário cita o local do Armagedon, lá menor, cita que os gafanhotos, os helicópteros Apache norte-americanos, divididos. Exatamente, eles fazem isso. Eles criam um cenário, né, de guerra. Eles até dizem que os gafanhotos eram helicópteros. Já pensou? Coisa, né? Vamos para a sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sexta trombeta e eu vi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E agora preste atenção que arma Deus vai usar agora. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia e o mês, para que matassem a terça parte dos homens.
enxofre. É uma visão bem dramática, né? Exércitos. Aqui a visão é para soltar os anjos no rio Eufrates, para a vinda de um poderoso exército. Bem, veja só, no Antigo Testamento, nós sabemos que os grandes exércitos que invadiram Judá, por exemplo, a Babilônia, com certeza eles passaram vindo do Oriente, né? Eles atravessaram o rio Eufrates para poder chegar até Judá, certo? Então, aqui é um símbolo de que Deus vai usar um exército também como juízo punitivo contra o Império Romano. Que exército seria esse? Mais uma vez eu volto àquela citação, né? Os exércitos que causaram tormento ao Império Romano foram os bárbaros. Ou seja, hostes de guerreiros de várias regiões, de várias nacionalidades, que foram se instalando no Império Romano. Muitas vezes eles eram humilhados por Roma. Roma impunha suas leis, tratavam eles como animais, roubavam seus filhos, mas eles também muitas vezes se revoltavam, formavam seus exércitos e lutavam contra Roma. Recentemente foi lançado na Netflix foi lançado um documentário com o nome Os Bárbaros. Bárbaros, não sei se alguém aqui chegou a ver. Bárbaros. Ela conta a história de vários povos bárbaros que lutaram contra Roma. Isso aconteceu realmente. Ou seja, o Apocalipse está usando de maneira simbólica, figurativa, o uso de um exército, cavalos, cabeças de leão, mas o fato é que a mensagem significa que Deus vai punir Roma também, usando essa forma de castigo. E Roma iria sentir também esse pacto. Essa foi a sexta trombeta, né? Aqui, ó. A quinta trombeta, ele chama aqui de corrupção, esteira caída de Satanás, Deus do século. Sexta visão, invasão externa. De onde vieram todos os exércitos inimigos? Exatamente do cruzamento do rio Tigre e Eufrates. Você tem as referências aqui, Isaías capítulo 8, 15, 7. O número deles é infinito, né? Aqui praticamente é 200 mil milhares, mais de 200 milhões. Resumo do capítulo 8 e 9. Jesus revela, então lembra que Jesus foi que iniciou essa revelação, né? Então, ele revela o fim da história do juízo de Deus contra o grande perseguidor da igreja, Roma. Mas o fim não chega imediatamente. Deus está sendo misericordioso. Tenta mais uma vez disciplinar antes de exterminar. As 6 trombetas são advertências e por isso elas são parciais. Mas veja o que é dito no final do versículo 9. Veja o que ele diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, feitiçarias, prostituição dos seus cultos. Então, o que falta agora? Tivemos 6 trombetas, agora falta a 7ª trombeta, certo? Antes de vir a 7ª trombeta, mais uma vez, vai ter aquela visão de preparação, aquela pausa. Temos o capítulo 10, onde nós temos aqui o chamado profeta do apóstolo João. É aquela visão que ele vê um livro e o anjo pede que ele coma o livro. E nós já vimos que isso não é literal, claro, não faria nenhum sentido, mas é a mensagem de Deus que tem que estar dentro dele. Nós também, irmãos, temos que comer o livro, sabia? Só que o livro que nós temos que comer, claro que não é literal também, mas qual é o livro que nós temos que comer? A Bíblia, né? O que quer dizer comer a Bíblia? Ler. Sabia que tem cristão que não lê a Bíblia? Não lê a Bíblia. O que ele ouve da Bíblia é quando ele vem para a igreja, quando vem. Quando vem. E tem aqueles que simplesmente chega do culto, coloca a Bíblia lá no armário, acabou-se. A coitada fica lá, jogada lá, sozinha.
terça, quarta, quinta, sexta. No domingo era direita, finalmente vai ser dado domingo. Finalmente vai ser dado domingo. Então, como falar aqui no capítulo 10, nós temos que comer o livro também, né? Temos que ler a palavra de Deus. Temos que ler como devocional para nós. Não é ler porque eu quero ler aquela passagem, não é ler porque eu quero preparar esse sermão. Ler como que eu sou um discípulo e eu quero saber o que é que Deus tem para dizer para mim. Temos que ter esse trabalho também, temos que ter esse papel também. Professor, o pregador estava repreendendo a congregação, repreendeu aqui, ali, no final ele fez assim: vamos fazer uma coisa aqui que é muito difícil de fazer. Ah, mas ele dá um capítulo tal, versículo tal. Mas ele falou até a verdade, né? Era difícil a igreja, não ia. E aí É uma correção muito boa. Você pegou a congregação, pediu para a congregação abrir a Bíblia na forma tal, que era muito difícil abrir a Bíblia. Realmente. O capítulo 10 termina com João fazendo exatamente isso. Ele tomou o livro da mão do anjo e o devorou. Agora veja, o detalhe aqui, olha. Na boca era doce como mel, mas quando chegou no estômago ficou amargo. O que quer dizer isso? A mensagem de Deus ela é doce, a mensagem de Deus é maravilhosa. Agora ela é amarga porque ela tem uma mensagem também de juízo. A palavra de Deus ela fala a verdade, ela não passa a mão, não é? Ela diz a verdade, ela diz aquilo que você precisa, ela não diz o que você quer ouvir. Gente, você já reparou que tem aquela caixinha? Já viu aquela caixinha que tem aquele versículo bíblico que você coloca a mão? Né? Tem? Tira o versículo aí. Que o Senhor te abençoe. Oh, que mensagem. Que bom, né? Já reparou que não tem nenhuma mensagem de repreensão? Não tem nenhuma mensagem de disciplina? É só versículo bom. É só mel. Entendeu? Então, às vezes nós precisamos também sentir um amargo, né? Às vezes a palavra ela tem que ser amarga para nós. Mas hoje o pessoal só quer coisa doce. Só quer coisa doce. Se não tiver açúcar, né? Pega aí o adoçante, né? Bota o adoçante e bota na conversa. Coisa boa, né? Ó, que mensagem maravilhosa. Ô glória. Né? Vitória. Né? É assim que o mundo está hoje, né? Mas a palavra também é amarga. Tem coisas que nós precisamos entender. A palavra às vezes ela vai dar uma repreensão para nós. Mas tem que abrir a palavra, né? Tem que comer, né? Tem que comer. Você não almoça? Né? Na hora do almoço, né? A gente vai, almoço feijão, né? Então, a palavra de Deus é alimento. Né? Esse capítulo 10, realmente, João teve que comer a palavra aqui, né? Quase como que fosse literal. Capítulo 11, nós falamos sobre ele, né? Nós falamos sobre o capítulo 11. A ordem para medir o santuário. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe de em médio o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Deixa eu passar aqui, né? Capítulo 11. Mas, versículo 2: deixa de parte o ato exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão aos pés da cidade santa. Olha que interessante. Ele está usando a linguagem do templo, do Antigo Testamento, mas nós sabemos que o templo agora é a igreja. Mas o que é que ele quer dizer com isso? Tem uma área que os gentios vão pisar. A mensagem é simples. A igreja vai ser, tem uma parte da igreja que vai ser atingida. Então Deus não esconde nada. Né? Uma parte da igreja eles vão pisar. É o sentido de que uma parte da igreja, que é o templo agora de Deus, vai ser realmente sofrido, né? Durante essa perseguição. Mas veja que o tempo é medido. Isso quer dizer o quê? A igreja está sob os cuidados de Deus. Deus conhece cada centímetro da sua igreja. Né? O que vai acontecer conosco? Não sabemos. Mas qual é o mais importante? Saber que estamos sob o cuidado e a proteção de Deus. Fique no reino, né? Não vai embora. Não saia. A igreja é feito metrô. Aqui tem o metrô.
aqui? Tem o metrô? Você já reparou que o metrô, ele chega na estação, a porta abre, a gente entra, a gente sai, depois a porta fecha, continua, depois abre. Isso é a igreja. A igreja é o metrô. A igreja é o metrô. Nós estamos no trem, só que vai para o céu, né? O problema é que tem gente que quer descer antes. Quer descer antes. E a porta abre, claro. Abre. Quer sair, sai. A pessoa vai e sai, né? O bom é que consegue entrar de novo. O também que já conseguir, né? Consegue voltar. Mas se ficar lá de fora, o trem vai embora. O trem vai embora, né? Então devemos permanecer. É verdade que às vezes o assento nem sempre é tão confortável. As pessoas às vezes querem o quê? Querem uma poltrona acolchoada, né? Querem uma ventilação boa, um ar-condicionado, né? Às vezes não é assim, né? Às vezes não é assim. Mas é melhor chegar no destino, né? Porque é que adianta estar num vagão muito confortável e indo para o lugar errado? Adianta alguma coisa? Eu prefiro estar num lugar mais ruim, né? Duro, né? Cadeira dura mesmo, mas até poder mas eu sei que vou chegar onde eu quero, né? Então a igreja não é para trazer conforto, como algumas pessoas hoje querem conforto, querem uma palavra de luz, querem uma revelação, né? Eles querem saber, aí minha filha, me diga uma profecia, me diga pelo amor de Deus, revela o que é que Deus falou, o que é que vai ser de mim, né? As pessoas querem já a coisa pronta, né? Querem conforto, querem saúde, alegria e paz, né? Não tem mensagem ruim. Não tem mensagem de sofrimento, de disciplina, é só bênção, é só glória, ou glória, né? É só glória. É isso que as pessoas estão buscando. Apocalipse mostra a verdadeira revelação de Deus. Então vai ter morte, vai ter sofrimento. Uma parte vai ser pisada, né? Como ele fala aqui, né? A coisa medida está separada das outras para ser protegida, né? O santuário de Deus e seu altar. Quando o Apocalipse foi dado, só houve um santuário de Deus. Qual era o santuário de Deus? A igreja. A igreja onde o Espírito de Deus habita, né? 42 meses, lembra? É aquele tempo profético. É aquele tempo profético, quando a igreja até foi protegida no deserto, como também Elias foi, né? Esse tempo ele não é exato, não. Não é 42 meses literal. É um tempo simbólico. É um breve tempo onde algo vai acontecer. E chegamos então nas duas testemunhas, né? Olha, gente, coloquei a imagem delas aqui, mas como ninguém sabe quem é, então não dá para ver, né? A foto ficou de costas, né? Não deu para ver, gente, quem é as duas testemunhas, então não tem jeito. Mas eu tentei, né? Falei lá, tira de frente, pega aqui, vou lá dar o curso atrás, mostra a imagem de frente, para a gente ver quem são as duas testemunhas. Mas aí a pessoa quando tirou, a imagem pegou de trás. Não dá para ver, não dá para saber quem são, porque na verdade é isso aí, gente, não são personagens reais, tanto é que elas são chamadas das duas testemunhas. Não adianta querer inventar, querer dar, é Pedro e Paulo, é Moisés e Elias. A Bíblia diz quem é? Não, mas ela revela quem poderia ser as duas testemunhas, o que elas representam. Sabe uma coisa? Veja aqui, olha. Simbolizam a igreja. Você tem a referência em Zacarias capítulo 1, versículo 14. Por quê? Porque aqui no capítulo 11 é dito assim, ó, versículo 3: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, exatamente 42 meses, vestidas de pano de saco. Agora a pergunta é: quem são as duas testemunhas? Olha a resposta aqui no versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros. Aí você diz, poxa, tudo bem, mas vamos lá, vamos fazer a pergunta de novo então. Quem são as duas oliveiras? Quem são os dois candeeiros? Eu quero saber, né? Então, aí você vai para Zacarias capítulo 4. Abra aí Zacarias capítulo 4. E vamos ver a identidade dessas duas testemunhas. Zacarias capítulo 4. Bem, aqui o profeta vai fazer a mesma pergunta. Senhor, quem são?
uma visão, né, o profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 2, e me perguntou: o que vês? O anjo fala com Zacarias e pergunta a ele: o que é que você está vendo? Ele disse: eu olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, olha aí, ó, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Então ele quer saber o que é essa visão, esse candelabro, e também ele quer saber o que são essas 2 oliveiras. Mas aqui no versículo 11, vamos ter aqui a revelação. Zacarias capítulo 4, versículo 11. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos dos 2 tipos de tubo de ouro, que veste de si azeite dourado? Ele respondeu: não sabe o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então, veja a resposta que ele deu, o anjo. Versículo 14. São os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Quem eram, na época do Antigo Testamento, aqui o profeta Zacarias, quem eram os 2 ungidos que assistiam diante do Senhor na época do Antigo Testamento? O rei e o sacerdote. Lembra que o rei Saul foi ungido por Deus para ser rei, depois Davi foi ungido também, não era? Então quem era ungido? Era o rei, mas também o sumo sacerdote também era ungido. Quem são os 2 ungidos que assistiam diante do Senhor na época do Antigo Testamento? O rei e o sacerdote. Agora vamos transportar agora o sentido agora para a nova aliança que nós estamos. Eu pergunto a vocês: quem é o rei? Jesus. E agora eu pergunto a vocês: quem é o grande sumo sacerdote? Jesus, não é? Da hora de Melquisedeque. Jesus. Então agora as 2 oliveiras representam o rei e o sacerdote. É Jesus. É Jesus. E quem é que representa Jesus na terra, que prega a palavra, que evangeliza, como essas 2 testemunhas que estavam a pregar a palavra, e todos ficaram, né, irados e vão matar essas 2 testemunhas, e depois elas ressuscitam e vão até Deus. Quem é que fazia esse trabalho na terra? A igreja, o povo de Deus, a igreja. Quem estava evangelizando pela palavra era a igreja. E a igreja representa Jesus. Lembra? Quando o Saulo perseguia a igreja, que ele avistou Jesus, foi que Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegue? E Saulo perseguiu o quê? A igreja. A igreja é Jesus. Ou seja, as 2 testemunhas representam o trabalho da igreja que estava exatamente a acontecer naquela época. A igreja estava pregando a palavra, mas o que é que ia acontecer com ela? Seriam mortos e todos iriam comemorar. Mas aí vem o poder de Deus, as levantam e elas são transportadas para o reino celestial. Qual a mensagem para a igreja? Vocês devem continuar firmes na pregação da palavra. Vocês vão morrer, mas vocês vão ser levantados e levados até o lado celestial. Mensagem de conforto e esperança para aqueles cristãos que muitas vezes ficavam amedrontados de pregar a palavra diante de um cenário tão hostil, né? Daquela perseguição que se instaurou por ordem do César, por ordem de Domiciano e também outros imperadores. 2 testemunhas simbolizam a igreja. Zacarias 4, 1 a 14 usa a mesma figura. As 2 oliveiras são 2 candeeiros, que são 2 ungidos, rei e sacerdote. Veja Apocalipse capítulo 12, 13 e 20. Agora tem um detalhe aqui, que ele vai dizer aqui, olha. Voltando aqui para Apocalipse, capítulo 11. Versículo 8. Apocalipse 11, versículo 8. Quando as 2 testemunhas foram mortas, o seu cadáver fica estirado na praça da
Que cidade seria essa, hein? Veja o que é que ele vai dizer sobre essa grande cidade. Espiritualmente, ela se chama Sodoma e Egito. E também onde o Senhor Jesus foi crucificado. Ou seja, essa cidade representa tudo de oposição que ocorreu para o povo de Deus. Sodoma representa o pecado, a luxúria, a imoralidade. Egito representa a opressão, a escravidão do povo de Deus. E Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, representa a completa rejeição do Senhor Jesus. Qual a cidade que tinha essas três características? Roma. Nós vimos lá no capítulo 17, a mulher que está embriagada com o sangue dos santos é a grande cidade que domina sobre o reino da terra. Roma está falando exatamente dessa mesma cidade, usando essas três características. Aqui no capítulo 11. Aqui, ó, Sodoma, Egito e Jerusalém. Ergueram sobre os seus pés, a igreja parecia ser vencida aos olhos de todo o mundo, mas Deus deu a vitória. Resumo de Apocalipse capítulo 11. A igreja estava para entrar numa perseguição difícil, mas tinha certeza da proteção de Deus. Ela é uma cidade pisada, mas protegida. Ela é representada por duas testemunhas que pregam o Evangelho durante a perseguição e até perderam suas vidas, mas Deus ainda deu a vitória. Já estudamos o capítulo 12, agora de manhã, não foi? A mulher é grávida, olha aqui, ó, mulher grávida, o dragão. Nós vimos o símbolo que se simboliza, né? Aqui é a explicação. Vimos aqui também o capítulo 13, a besta de 7 cabeças, olha aí, que coisa horrorosa, terrível, né? A besta de 7 cabeças que sai do mar. E o número 666, e Satanás usa a besta do mar e também a besta da terra, né? A besta da terra que representa a religião falsa que impregnou por todo o império a adoração ao imperador. Capítulo 13. Aí, ó, 666. E também nós estudamos no capítulo 17, onde a besta foi plenamente identificada. Foi? Nós vimos lá a sequência dos reis. E até o detalhe da cidade de Roma, com seus 7 montes, ficou muito claro ali. Até na moeda do Vespasiano, a mulher ali sentada sobre 7 montes, o mesmo símbolo foi usado no livro de Apocalipse. Então não restou dúvida nenhuma para a igreja de quem era o inimigo e o fim que ele teria. Porque no capítulo 18, nós temos a descrição já anunciada aquele de Roma. Nem tinha acontecido, nem estava perto de acontecer. Mas o capítulo 18 de Apocalipse já tem a descrição da derrota do Império Romano. Capítulo 14. 4 vozes anunciam o resultado do conflito. Né? Agora no capítulo 14, qual vai ser o horário do intervalo? Olha aí, tá bom? Capítulo 14. Capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000. Então nós já estudamos essa parte aqui, que foi claramente identificada também como mais um símbolo da igreja. Veja quantos símbolos foi usado para representar a igreja. Ela é representada como os 144.000. A igreja é representada como as 2 testemunhas. A igreja é representada como a Jerusalém que desce do céu, ataviada como noiva para o seu cordeiro. Então, tudo isso, as 2 testemunhas, tudo isso são imagens. O tempo sendo medido, né, também. Ela foi representada como o tempo sendo medido. São símbolos que mostram a riqueza da igreja sobre a proteção de Deus. Então,
Então, Deus sabe que nós vamos ter que sofrer muitas coisas, certo? Deus sabe disso. O que Ele espera de você é que você suporte. Infelizmente, existem sofrimentos que são terríveis. E às vezes o cristão ele não consegue. Coisas como morte, doenças, é a pior coisa que existe. Perda de parentes, pais e filhos, doenças como câncer. A pessoa ficar doente numa cama, gente. De cama. Imagina uma pessoa que de repente sofre um acidente e não vai mais andar. Tem instalado um irmão lá em Recife. Bem, na verdade ele estava até um pouco assim, um pouco meio caro, vamos dizer assim, né? Mas ele teve uma infelicidade muito grande. Ele foi para um lazer, parece que era como um rio, alguma coisa assim. Ele deu um mergulho, o último mergulho. Não conseguiu mais andar. Está numa cama, sem chance. Até a vida inteira, sem chance. Um pai de família, que tinha filhos, que tinha toda uma vida pela frente. Como é que fica a cabeça da pessoa numa situação dessa? Bem, nesse caso, graças a Deus, para ele foi, no sentido da fé, foi positivo, tá bom? No sentido da enfermidade, uma tragédia, uma coisa horrível, e espero que isso não aconteça com ninguém. Mas na parte da fé, ele acordou, né? Como tem aquela frase, né? Acorda para Jesus, né? Ele acordou. Ele acordou, a família foi lá, os irmãos visitaram ele, tá certo? Passaram a fazer culto lá e ele voltou. Assim, ele ficou firme dessa vez, né? Antes ele não estava totalmente afastado, mas estava um pouco, né? Cavaleiro. Alguém vai dizer assim, isso aí foi castigo de Deus. Não castigo de Deus. Não. Deus não faz assim, gente. Se fosse assim, todo mundo que tivesse fraco sair da igreja ia levar uma cacetada aí, ia sair, ficar meio todo e voltar para a igreja, todo mundo. De maneira nenhuma. Isso não é castigo de Deus, certo? São consequências da vida, né? Eu saio daí, leva uma topada. Foi Deus que fez. É Satanás que botou a pedra para levar uma topada, gente. Tem que ter equilíbrio, né? Simplesmente você está vivo, você está sujeito a tudo. Devemos ter precaução, prudência em certas coisas, mas tem coisas que não atingem. A mulher vem caminhando na rua, a árvore vai para trás da árvore, foi caiu em cima dela, ela ficou doente também. Infelizmente, essas coisas acontecem. Não é Deus que faz isso, eu não acredito que Deus faça isso. Mas o que eu acredito é que, ou de cama ou em pé, Deus espera fidelidade. É isso que Deus quer, simplesmente. Fidelidade, né? E esses irmãos aqui nessa época entenderam muito bem essa mensagem. E eles aprenderam a olhar para a morte de outra maneira, porque a morte estava passando por eles. A morte estava assim, ó, na cara deles. Matou um, matou outro, prendeu um foi levado. Estava assim. E eles aprenderam que, tudo bem, a gente vai morrer, mas vamos estar com Cristo no reino celestial, vestido de branco, adorando a Ele. Vamos ser vitoriosos. Foi essa a imagem que eles receberam dessa carta de Apocalipse. Essa é a mensagem que nós temos que receber também, tá bom? Uma mensagem positiva. Quais são as bestas de 7 cabeças que existem hoje? Por causa, né? Cada um tem uma, né? Cada um deve ter uma besta que você tem que lutar, né? Cada um de nós é um São Jorge, tem que pegar a espada, né? Tem que matar o dragão, né? Mas é isso aí, gente. É a vida, né? É a vida, temos que enfrentar essas coisas. Capítulo 14, aqui nós vimos 144.000, e vamos ter a voz dos anjos, primeira voz, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, em cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, qual a mensagem para nós aqui? Tema a Deus e venham adorar a Deus. O domingo, né, é um dia especial, não é um dia normal. É um dia especial, mas ele não é especial porque ninguém trabalha. É por outro motivo. Ele é especial porque ele é o dia do Senhor. Adorai a Deus. Adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. Domingo nós nos reunimos para cumprir esse mandamento aqui. Adorar a Deus. Domingo, o seu compromisso, o meu compromisso é com Jesus.
Se você não é capaz de ter um compromisso com Jesus, e você é capaz de ter um compromisso com outras coisas, você não está sendo um cristão verdadeiro. Tem pessoas que no trabalho é impecável, no trabalho, na empresa, chega na hora certinha, bacaninha, com a roupa bonitinha, prontinha, vestidinho, tudo certinho, entendeu? Vai lá, bate na hora certinho, né, no trabalho. Se tiver uma audiência lá com o juiz, chega na hora, está lá cedinho, prontinho, pronto. Mas quando é para ter o encontro mais importante, com ninguém menos do que o Criador do céu e da terra, a gente sabe, né? Que muitas vezes acontece. Olha, domingo, o dia do Senhor, esqueça o mundo, esqueça lá fora. O nosso compromisso é com Cristo e com os irmãos. Marque esse encontro, coloque na sua agenda, não deixe isso passar. A não ser que seja caso de doença, né? A doença pode ir, a gente compreende isso, né? Mas se Deus lhe deu pernas para andar, esse irmão que está aí deitado em cama, eita, poxa vida, como ele desejaria ter as pernas para andar, para poder ir para um dos lugares que a gente vai com tanta tranquilidade, né? Deus lhe deu pernas para andar, ande na direção certa, né? Ande na direção certa. Reúna-se, valorize as coisas de Deus. Olha a mensagem da primeira voz: adorai a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar. Segunda voz já anuncia a queda da Babilônia. Olha aí. A descrição aqui é dada como uma manchete, mas lembra que no capítulo 18 a descrição vai ser toda detalhada, né? Mas o anjo diz aqui, olha: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A queda da Babilônia foi anunciada pela segunda voz deste ano. A terceira voz, o terceiro anjo, ele diz: agora é um juízo que é válido e é entregue para as pessoas que adoram a besta. Olha, veja que coisa interessante. Nós somos adoradores por natureza, tá certo? Queira ou não, você adora, tá bom? Queira ou não, você adora. Agora, você escolhe o que você adora. Ou você adora a Deus. Se você não adora a Deus, você também não deixa de adorar. O problema é que você vai adorar o quê? Não sei o quê, mas é outra coisa, né? Pode ser a família, pode ser a moto, pode ser o carro, pode ser o passeio, pode ser o lazer, pode ser o bar, pode ser uma cervejinha, pode ser a noitada, a festada, qualquer coisa. Você serve aquilo que você ama mais, não é? Então, qual é a prioridade? Qual é a prioridade? O juiz agora vem sobre aqueles que adoravam a besta. Como é que eles adoravam a besta? Lembra? Quando a adoração foi instituída oficial em Roma, todo morador de Roma deveria prestar adoração a César. Então, esses que se sujeitaram a isso, sabendo que ele era homem, que ele era mortal, que ele ia morrer, mas mesmo assim, por preguiça, falta de capacidade de pensar, se sujeitar a um absurdo daquele, essas pessoas também teriam o seu castigo. E é dito aqui, olha: se alguém adora a besta e a sua imagem, versículo 9, e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então foi dado também juízos àqueles que adoravam a besta. Versículo 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A quarta voz, ela traz mais uma bem-aventurança. Nós temos, veja gente, nós temos 7 bem-aventuranças em Apocalipse. O livro já começa com a bem-aventurança, né? Bem-aventurado aqueles que leem e ouvem e guardam as palavras da profecia desse livro, guardam as coisas escritas, né? Agora, aqui nós temos o quê? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados aqueles, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Sim,
diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então, a bem-aventurança aqui, agora dessa vez, é para aqueles que ou tinham morrido, ou iriam morrer, né? Você vai ter descanso aqui da vida, e vai estar agora debaixo da proteção de Deus. Em seguida, nós vamos ter dois símbolos de julgamento: a ceifa e a vindima. Todos os dois têm o mesmo significado, certo? É hora de passar a foice. Lembra como João Batista falou lá no capítulo 3? Ele tem um machado na sua mão e vai passar em toda a sua eira. O trigo ele vai guardar no celeiro. E a palha? A palha vai queimar em fogo inextinguível. Então, é exatamente isso aqui. Vai chegar a colheita. A ceifa, olha. Olhei ele uma nuvem branca e sentado semelhante a filho de homem. Tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Aqui é mais uma vez a representação do Senhor Jesus fazendo o julgamento. Agora aqui, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aí ele passa a foice e ceifa a terra. A vindima, a mesma coisa, a mesma imagem, só que agora é o contrário, né? Agora é aquela representação daquele lagar, onde se fazia o vinho, né? E enchia de uva, e o camarada lá, né, com os pés descalços, lá e pisava tudinho, saia aquela uva, você tomava, ó, eita, que maravilha! Isso aqui é o não é? Bem, era assim que era feito, tá bom? Era assim que era feito, mas claro, né, que eles cuidavam, né? Tinha aquela questão de claro, na obra, limpeza dos pés, certo? Mas aqui, quem vai pisar o lagar? Jesus. O que são as uvas? Os infiéis. Aqueles que adoram a besta e sua imagem. Aqueles que tiveram toda a oportunidade de recusar aquela mentira e se colocaram por capricho, adorando o homem. Você quer adorar um homem, um ser humano, que vai morrer naquele tempo, morreu. Então Jesus vai pisar o lagar e não vai sair vinho. Não vai sair vinho. O que é que vai sair? Sangue. Sangue de castigo, exatamente. E no final do capítulo 14. Versículo 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tinha autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vitimou a videira da terra e lançou no grande lagar. Agora veja, o lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados, né? É sangue demais. Não tem essa guerra não, gente, para ter essa quantidade de sangue. Isso é um símbolo, né? É uma maneira de mostrar o juízo de Deus, o quanto severo seria, né? O quanto severo seria o castigo de Deus. Então, tivemos aqui no capítulo 14 4 vozes que anunciam o resultado do conflito, né? Primeiro anúncio: adore a Deus, chamado para adoração. A justiça de Deus triunfa. O segundo anúncio: a queda da Babilônia. O terceiro anúncio: serão julgados os adoradores da besta, do imperador. E o quarto anúncio: os cristãos que morrem no conflito são abençoados, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. E aí temos o julgamento da ceifa de trigo e também da ceifa de uva, que representa ambos julgamento para os pecadores. Então agora, gente, vamos ter agora a sétima trombeta. Vamos chegar agora na sétima trombeta. Vamos agora para o capítulo 15. Capítulo 15.
Olha aqui no capítulo 15 o que é que diz. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Vi como que o mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem, e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés. Quando o povo de Moisés, ali, na época os israelitas, atravessaram o Mar Vermelho, e o egípcio foi completamente derrotado ali, quando o mar se fechou, eles tiveram o cântico da vitória. Aqui também, mais uma vez, nós temos a encenação do cântico da vitória. O cântico de Moisés, servo de Deus. E repare que é o hino que nós cantamos, né? Nós cantamos esse hino. Grandes e admiráveis são as suas obras. Nós cantamos esse hino. Versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. Então, agora vem a última série de castigo, né? A última série de castigo. Nesse capítulo 15, nós tivemos então, agora a preparação, depois que já teve o toque da 7ª trombeta, né? Eu acho que a gente pulou essa parte, né? Capítulo 11, versículo 15, a gente pulou essa parte, a 7ª trombeta, né? Veja aí, ele está procurando isso aqui, ó, capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Aí os 24 anciãos que se encontram sentados no trono se prostram diante do Deus Todo-Poderoso. Então, tocou a 7ª trombeta. Então, depois das vozes desses anjos aqui no capítulo 14, agora no capítulo 15, o que foi que revelou? Da 7ª trombeta, agora vem 7 taças. Agora é o último castigo que vai ser derramado sobre o império, né? E vamos terminar aqui com as taças, né? As taças, elas são definitivas e elas não têm intervalo, é uma vez só. No capítulo 16, as 7 taças são derramadas. Aqui no capítulo 16. E elas são semelhantes às trombetas, só que agora o castigo é definitivo. Enquanto que as trombetas eram parciais, agora a taça representa o castigo definitivo. Então, versículo, primeira taça, vamos lá, primeira taça. Saiu o primeiro anjo, versículo 2, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, vieram úlceras malignas e perniciosas. Exatamente como aconteceu no Egito. Lembra que teve uma praga que veio aquelas úlceras? Aqui também essa praga iria atingir Roma, o Império Romano. Então, doenças estavam por vir, certamente. Segundo flagelo, a segunda taça derramada no mar, e esse se tornou como sangue, o mar é atingido. Terceiro flagelo, a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Veja que é bem semelhante às trombetas, só que agora o castigo é total. No quarto flagelo, a taça vem sob o sol e ele esquenta de tal maneira que queima os homens como fogo. O quinto flagelo, agora olha onde caiu o quinto flagelo. A quinta taça. Versículo 10.
derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, blasfemaram contra Deus. A quinta taça agora cai no trono da besta. O trono da besta, como nós sabemos aqui, dentro do contexto, né, é o trono de governo deste império que se voltou contra a igreja. É o trono do imperador. O sexto flagelo, ela cai sobre o grande rio Eufrates. Lembra que nós falamos da trombeta? O rio Eufrates, que simboliza a vinda de um exército que Deus vai usar contra Roma. A mesma coisa aqui, repare. As águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, mais uma vez, Deus vai usar também exército contra esse poderoso império. Ele diz aqui, ó: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais. Se dirigem aos reis do mundo inteiro para o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Roma enfrentou muitas batalhas ao conquistar esses povos que se sujeitavam para querer dominar. A Inglaterra teve bárbaros que lutaram duramente contra Roma. A Gália, bárbaros de várias origens, eram invadidos e arrastados por Roma, mas eles também se amavam, eles também lutavam. E houve muitas batalhas no decorrer desses anos. E Roma vencia muitas, mas também perdia. E as perdas de Roma contavam bastante. Então Deus vai usar esses guerreiros para fazer também o seu juízo contra esse poderoso império. Essas imagens têm muitos símbolos aqui, gente, que nós não podemos, aqui nessa aula, dar todo o significado de tudo, porque nem tudo a gente pode achar assim essa taça quer dizer isso aqui, essa cor quer dizer isso aqui, o sapo, essa rã quer dizer isso aqui. Muitas vezes você tem que entender o sentido geral, entendeu? Por exemplo, aqui tem 3 rãs, né? Sai um espírito, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A pessoa vai dizer: o que é que quer dizer esses 3 espíritos semelhantes a rãs? Gente, nós não sabemos. Nós não sabemos o que são. Mas é uma reação da besta. Ela é descrita dessa forma. É uma reação contra essa taça que vai liberar esses guerreiros. Mas o final é que eles vão perder. E a visão termina aqui dizendo, né, no versículo 15: eis que vem ladrão, bem-aventurados, aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. E o texto termina dizendo: então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui representa uma batalha. Armagedon é Megido. Esse termo grego, ele vem daquela região do Vale do Megido, lá em Israel. Era uma grande planície, onde houve grandes batalhas da época do Antigo Testamento. O rei Josias morreu em uma batalha nesse Vale do Megido. Também o rei Saul, quando perdeu a batalha com os filisteus, também, por ser um vale, uma grande planície, era uma região com muitas batalhas. Então, Deus está usando esse símbolo, usando esse nome, Megido, Armagedon, esse lugar do Antigo Testamento, mostrando agora que também iria haver uma batalha, mas agora não é uma batalha física, é uma batalha espiritual, onde Deus vai usar exército, mas também é uma batalha verdadeira, porque esse exército que Deus vai usar, desta vez, eu creio com toda certeza que Ele usou os bárbaros para punir Roma, que foram eles que devastaram e destruíram Roma. Vamos lá, veja só. No Antigo Testamento, Deus usou exército de várias maneiras. Deus usou Israel como exército para punir aquele povo cananeu. E eles derrotaram, destruíram na Jericó. E o exército de Israel foi usado com o poder de Deus para vencer muitas daquelas batalhas. Mas também Deus usou exércitos inimigos como castigo. Você vai ter a Babilônia. A Babilônia, Deus deu todo o poder para a Babilônia vir e destruir a cidade do santuário.
como castigo. Deus permitiu isso, mas Deus tentou evitar. Deus enviou seus profetas, eles pregaram, eles anunciaram o juízo que estava para chegar. O povo de Israel não se arrependeu, até que veio o exército da Babilônia e destruiu a cidade do santuário. Então é muito comum Deus usar exércitos. Deus aqui vai usar esses exércitos, ele não descreve quem são, mas os únicos exércitos que puderam lutar e lutaram contra Roma foram exatamente os bárbaros que eles dominavam. E que por fim chegou até a sua queda final. Se você pesquisar sobre os bárbaros e sobre a queda do Império Romano, você vai ver uma descrição histórica muito bacana. Tem vários livros, bons, certo? Que eles descrevem todo o conflito que o Império Romano passou, né, de domínio, mas também de sofrer revés desses exércitos que eram controlados. Agora chegamos no último castigo, versículo 17. E aí nós vamos para o intervalo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo, olha o que é que ele diz: feito está consumado. Acabou. O castigo de Deus agora foi derramado. Não há mais volta. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve, igual desde que a gente sobre a terra, tão grande e tão forte foi o terremoto. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A última taça, o último cálice que foi dado de beber para a Babilônia. Nós sabemos o resto da história, né? No capítulo 17, que nós já estudamos, nós vimos a identificação da besta, com detalhes, né? Os reis, os 7 montes, os 7 reis, 5 caíram, não existe, o poder é vir, o 8º rei. A igreja teve uma descrição exatamente de quando as coisas iam acontecer. No capítulo 18, nós temos aí, né, a descrição detalhada, no capítulo 18, da queda da Babilônia. A ruína foi completa. Absoluta. Ela é descrita aqui como os mercadores, comerciantes, lamentando, né? Ai, no céu da grande cidade, e agora, que dava lucro, dava tantas mercadorias, né? A sua riqueza, a sua opulência, acabou. O capítulo 18 narra o que aconteceu séculos depois. Você pode pesquisar na história sobre a queda do Império Romano, mas agora você já sabe qual foi a verdadeira causa. Então é certo dizer que esses 3 períodos de 7 pragas ocorrem mais ou menos até o capítulo 18, no período de 250 anos a partir de Nero? Exatamente, isso mesmo. Nesse período Roma decai. Roma é praticamente, ela continua existindo ainda, veja só. Quando a gente fala da queda de Roma, nós podemos falar de 2 maneiras, tá bom? Como império, né? Ela cai no sentido dela não ser mais aquela Roma poderosa. Era Roma, mas não era mais aquela Roma, entende? Enfraquecida, por conta de quê? Você sabe por quê, né? Inclusive, eu assisti o filme Átila, Rei dos Hunos. Eu assisti esse filme, sabe? E tem uma cena muito interessante, histórica, verdadeira, que realmente aconteceu. Sabe o que tem? Uma coisa antes imaginável de acontecer. Mas a Roma na época já era tão fraca, porque a época dos Hunos já na época já próximo do rei Diocleciano. O Império Romano já estava tão enfraquecido. E sabe o que acontece? Aliás, corrigindo, né? Eu acho que os Hunos ele fica um pouco ali entre Constantino. Eu acho que é um pouco depois de Constantino. Eu não estou bem lembrado agora, mas é dali para frente. O Diocleciano para frente é mais ou menos a época dos Hunos, né? E veja só, o imperador de Roma
Quem é que pode contra Roma? Quem é que pode contra ela? Roma poderosa, com seu imperador, com seus grandes generais. E agora não foi nem o general, foi o imperador. Ele teve que ir lá negociar com Átila. Veja como Roma já está enfraquecida. Né? Roma já está enfraquecida. Então, Deus, com seus castigos, tirou todo o orgulho e grandeza desse império. Ele vai continuar existindo por alguns anos, e finalmente nós temos registrado na história a queda oficial do Império Romano, no ano 476 depois de Cristo. Já bem depois de Constantino, o Império Romano vai desaparecer na história. Mas a igreja foi vitoriosa. Depois que voltarmos no intervalo, nós vamos ver agora, depois da queda da Babilônia, já anunciada em capítulo 19, 20 e 21, é só festa e vitória. Né? É só vitória. Agora aí, a vitória de verdade. Né? A vitória dos remidos, certo? A ceia do Cordeiro, certo? A Nova Jerusalém, reino de paz, e o Satanás recebendo o seu castigo final. Então voltamos depois de agora.